Você já deve ter ouvido falar de distritão nos últimos dias, né? Começou esse papo aí porque na Comissão da Reforma Política da Câmara dos Deputados foi aprovado por 17-15 ali, digamos, no olho mecânico, né, o distritão em relação ao distrital misto. Eu imagino que para a maioria das pessoas sejam dois palavrões pouco compreensíveis. Então a gente vai tentar aqui traduzir um pouco o que é essa discussão do sistema político brasileiro. O que está em jogo aí e o que significa para você se o distritão for aprovado. Seguinte, o distritão funcionaria da seguinte forma. Os deputados mais votados em cada estado seriam os eleitos, independente de partido político. Bom, aí você deve dizer, pô, que legal, isso é justo. O cara foi o mais votado, ele tem que ser eleito. Pode ser justo, parece justo, mas não é justo. Esse sistema só existe em 3, 4 paizinhos, entre eles o Afeganistão. O mundo dito mais democrático não usa o distritão. Sabe por quê? Porque ele é injusto do ponto de vista ideológico e do ponto de vista das representações. Então, antes de a gente falar dele, vamos falar do sistema político atual, que é o voto proporcional aberto. Ou seja, você fala, não, eu votei na última eleição num cara que eu gosto lá, o Tiririca. Eu votei nele, eu não votei em partido político nenhum. E o Tiririca é gente boa. Não, você votou no Tiririca, mas você votou também numa coligação. Elegeu mais 2 deputados com os votos do Tiririca. Um deles, claro, você conhece, ele é muito famoso, Capitão Augusto. Já ouviu falar dele? Pois é. O outro, Miguel Lombardi. Não é o Lombardi lá do Silvio Santos, não. É outro Miguel Lombardi. Esse sistema, ele é injusto? Sim, ele é relativamente injusto. Inclusive, por que ele é injusto? Porque no Brasil, o sistema partidário é muito frágil. Você tem uma avalanche de partidos, um número sem fim. Qualquer um vai lá, cria um partido político e sai vendendo vagas para candidatos ou escolhe um palhaço ou alguém famoso de televisão para ser candidato e puxar votos para eleger, às vezes, aquele dono daquele partido. Foi só o Tiririca que fez assim? Não. Tem outros exemplos positivos desse sistema político. Por exemplo, o Jean Willis é deputado federal porque na eleição anterior, não nessa, ele acabou sendo eleito nas sobras dos votos do Chico Alencar, que teve muitos votos para deputado e conseguiu fazer mais um deputado. Dentro do ponto de vista ideológico, quando você tem um partido mais firme, isso é razoável, é bom para a democracia, porque você consegue fazer a renovação política. Bom, explicado isso, quer dizer o seguinte, que é importante discutir mesmo esse sistema, principalmente qual é o papel dos partidos na política brasileira. E aí o distritão vem e acaba com tudo isso de uma vez só e não melhora nada, só piora. Porque aí você vai eleger os mais votados. Bom, quem vão ser os mais votados? Junto com isso, os deputados atuais não são exatamente bobos, eles aprovaram uma lei de um fundo partidário de 3,6 bilhões, que vão ser usados para as campanhas eleitorais de quem? Dos atuais deputados, muito provavelmente. Esses caras vão ter, então, muito mais dinheiro para a campanha. Mas não é só isso. Como ele não vai precisar de um monte de gente sendo candidato pelo partido para fazer voto e eleger 1, 2 ou 3 parlamentares, o que ele vai fazer? Ele vai sair sozinho com aquele dinheiro todo para ele, para se eleger. Vai colocar mais lá uns 2 ou 3, ou seja, que talvez possam vir a ter votos. Cada partido vai ter uma estratégia, mas a estratégia, quem vai definir são aqueles atuais deputados. Nas democracias ditas e entendidas como mais avançadas, que poderiam ser utilizadas ou mescladas aqui. Tem bons exemplos, por exemplo, aonde? Na Alemanha, na França, que utilizam que tipo de sistema? Eles utilizam o distrital misto. Mas o distrital misto é o quê, Rovai? Bom, o distrital misto é assim, você divide os estados em distritos, isso não significa que é uma cidade, pode ser 3, 4 cidades, pode ser bairros. São Paulo seria dividido por bairros e ali vai ter uma disputa majoritária. O que significa uma disputa majoritária? Que vai sair o candidato do deputado dali do PT contra o candidato do deputado do PSDB e do PSOL para ser o deputado daquela região. Metade das vagas
são definidas por esse distrito. E a outra metade, você vota 2 vezes, você vota no partido. É um pouco mais complicado que isso, mas o que parece? Esse é um sistema um pouco mais justo. Você preserva a força dos partidos, abre espaço para partidos ideológicos poderem eleger pessoas comprometidas ideologicamente com o estatuto, com ali os princípios daquela legenda, e ao mesmo tempo você coloca a disputa mais próxima do eleitor. O eleitor pode escolher aquela pessoa que ele acha melhor para os interesses locais deles. Ah, mas Rovai, você quer transformar a Câmara Federal num espaço de vereadores? Ué, você conhecia esse deputado de Limeira, que foi eleito com o voto do Tiririca? Hoje já é uma grande Câmara de Vereadores de interesses fisiológicos. Maior parte dos deputados não fazem discurso nacional. Eles ficam preocupados com questões paroquiais e com seus interesses privados. Então, de alguma forma, se isso não é o melhor dos mundos, é talvez, na minha opinião pelo menos, é melhor do que o mundo atual. Eleição proporcional não é eleição majoritária. Ao mesmo tempo, talvez os interesses locais também tenham que estar sendo debatidos no Congresso, e é por isso que este blogueiro defende o distrital misto com lista também. Esse modelo poderia nos ajudar a colocar, digamos, num trilho um pouco mais democrático, um pouco mais de compreensão, porque os debates locais, se bem feitos, eles permitem você ter um nível de conciliação um pouco maior. Porque quando você não enxerga, é que nem esse pessoal que fica xingando a gente no Facebook. Aliás, o que me xingaram no vídeo da Venezuela, eles estão longe, eles xingam, falam, tal. Então, lá, aqui, no pertinho, na cidade, no bairro, você pode tentar fazer com que construir laços um pouco mais fraternos, pelo menos é o que se espera. Enfim, se for aprovado o distritão do jeito que eles estão falando, gente, você não vai ter o seu voto representado, que vai eleger boa parte dos deputados que estão aí, que são, nas boas palavras do senador Requião, canalhas, canalhas, canalhas.